Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar uma aula sobre toxicologia social, fármacos e drogas que causam dependência. Será uma playlist bem interessante. Nesses primeiros vídeos vou abordar alguns conceitos que são importantes para o entendimento das aulas e posteriormente abordarei já as classes de drogas que realmente causam dependências. Segue comigo, se inscreve no canal e já dá uma curtida nessa playlist. Vamos embora! E aí, pessoal, tudo bem? Um dos assuntos mais interessantes da toxicologia são os fármacos e as drogas que causam dependência. E nessa playlist eu vou começar trabalhando alguns conceitos sobre dependência para que depois possamos falar sobre essas substâncias. Segue comigo! Então, primeiramente, como eu disse, alguns conceitos importantes para nós trabalharmos. Um deles é o conceito de toxicologia social. E o que é a toxicologia social? É aquela área da toxicologia que se preocupa com os efeitos nocivos decorrentes do uso não médico, e isso é muito importante, não médico nem terapêutico, de fármacos ou drogas, causando danos, não somente ao indivíduo, mas também à sociedade. E muitas pessoas me perguntam: Fábio, toxicologia social se preocupa somente com as drogas que causam dependência? Não, toxicologia social se preocupa com qualquer droga que é utilizada de forma inadequada, correto? Por que isso é importante? Isso é muito importante porque nem todas as substâncias que causam danos ao indivíduo e também podem causar danos à sociedade são substâncias que têm potencial de reforço que causam dependência. Um exemplo são os anabolizantes esteroides, que nessa playlist eu também vou abordá-los. E o que é um psicotrópico? São compostos que atuam, primeiramente, no sistema nervoso central. Não que eles não atuem no resto do corpo, mas a ação primária, preferencial deles é o sistema nervoso central, alterando temporariamente a percepção, o que está à sua volta. Pode alterar o humor, colocar a pessoa em depressão, euforia. O estado de consciência, deixando ela hiperreativa, com uma vigília aumentada ou a vigília diminuída. E o comportamento deste paciente. E com relação a isso, os fármacos e substâncias psicotrópicas podem ser considerados lícitos ou ilícitos. Exemplos de substâncias lícitas: medicamentos como benzodiazepínicos, antidepressivos, também podemos falar no etanol, no cigarro. Ilícitos: cocaína, heroína, entre outros. E o que é a tal da dependência? Dependência hoje é conceituada como uma síndrome comportamental caracterizada pela perda do controle, ou seja, a pessoa tem uma compulsão para o consumo da substância, e também uma impulsividade para esse consumo da substância, correto? Mesmo com intensos prejuízos individuais e sociais, ou seja, o indivíduo sabe que ele vai se prejudicar, ele sabe que isso pode atrapalhar os relacionamentos familiares, o emprego dele, ele pode causar prejuízos para ele, mas ainda assim ele consome aquela substância. Nós poderíamos estender essa questão da dependência para jogos, que hoje estão tão em moda aí, vários tipos de jogos, Na data que nós estamos gravando esse vídeo aí, a gente está ouvindo falar de muitos tipos de apostas, enfim. E jogos eletrônicos também, jogos de celular, de videogame. Então isso também pode se estender, porque tem uma perda no controle e no consumo desse tipo de serviço, ok? E o que é a tal da tolerância, que muitos ainda confundem? A tolerância é a diminuição no efeito do fármaco ou droga na dose que está sendo consumida. Então, por exemplo, o cara está consumindo lá, vou chutar um número qualquer, ele está consumindo aí 100 miligramas da droga X. E essas 100 miligramas da droga X inicialmente tinham um efeito legal, mas depois, por algum motivo, ela começou a ter um efeito menor. Por que isso aconteceu? Tolerância. Ou esse indivíduo está respondendo menos ao efeito da droga, ou então o organismo está eliminando essa droga mais rapidamente. E para ele alcançar o mesmo efeito, o que ele vai precisar então? Vai precisar aumentar a quantidade de droga consumida. Abstinência, ou melhor até, que a gente poderia colocar como síndrome de abstinência, que é um conjunto de modificações orgânicas
que vão ocorrer em razão da suspensão brusca do consumo daquela droga que está causando a dependência. E geralmente quando nós falamos em abstinência, o problema é um pouquinho maior, e eu vou explicar para vocês. Então imagina só que a pessoa ela consome constantemente etanol, bebidas alcoólicas. Quando ela consome bebidas alcoólicas, as bebidas alcoólicas têm a característica de causar relaxamento, perda da consciência, né? Então a pessoa se sente mais tranquila, mais relaxada, diminui a ansiedade, entre outras coisas. Quando a pessoa para de consumir o etanol, a bebida alcoólica, o que vai acontecer com ele? Ele não consegue, essa pessoa não vai mais conseguir relaxar, ela não vai mais conseguir dormir, certo? Ela vai ficar em constante grau de ansiedade. Então isso é abstinência, certo? É um conjunto de modificações que geralmente é contrário ao efeito da droga. Se eu pegasse uma droga como um benzodiazepínico, né, um Rivotril da vida aí, a gente poderia falar, né, que ela causa esses efeitos, sonolência, diminuição da ansiedade. A abstinência causaria o quê? Ansiedade, né, diminuição da capacidade de dormir, entre outras coisas. Agora, uma droga estimulante, como a cocaína, já é o contrário, né? Ela aumenta a vigília, ela deixa a pessoa se sentindo bem. Quando você retira, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar em depressão, ela vai ficar com um pouco ânimo. Então, isso seria um dos sintomas da abstinência aí. Mas existem alguns outros sintomas que podem ser também não diretamente relacionados com o mecanismo de ação da droga. Por exemplo, a gente sabe que o etanol pode levar a convulsões, né? Bem como também a abstinência por etanol pode levar a convulsões, bem como também a falta de cocaína também pode causar isso. Então, essa abstinência é um conjunto de modificações, na maior parte relacionado de forma contrária ao uso da droga, mas também podem acontecer outros sintomas diferentes. Potencial de reforço, né? E o que é esse tal desse potencial de reforço? É a capacidade de um fármaco ou droga produzir autoadministração repetida sem a necessidade de outros mecanismos externos de indução. Nossa, ficou meio complicado, né? É que eu quis pegar para vocês da forma como está na literatura, né? Para que não fique uma coisa muito modificada. Mas vamos lá então. Capacidade da droga ou fármaco produzir autoadministração repetida. E o que é essa autoadministração? A pessoa vai lá e procura a administração dessa droga, né, sem a necessidade de um mecanismo externo. E qual seria esse mecanismo externo? A pessoa está com dor, né? A pessoa está com congestão nasal, a pessoa está com ansiedade. Não há esse mecanismo externo, certo? Que seria aquele que geraria o consumo da droga, tá? Então, esse mecanismo externo ele é inexistente. E o potencial de reforço ele pode ser positivo ou negativo. E eu vou pegar aqui novamente o exemplo da cocaína e do etanol, tá bom? Então vamos lá. Quando a pessoa consome a cocaína, né, ela se sente bem, ela se sente disposta, ela se sente na realidade que ela pode tudo, né? Sente o super-herói aí. Muito bem. Isso é positivo. É o reforço positivo. Por quê? No consumo da droga eu me sinto bem. A mesma coisa com o etanol. No consumo da droga a pessoa se sente bem. Ela se sente mais solta, mais leve, sem a questão, né, da ansiedade, da vergonha. Tudo isso passa. É claro, né, que num consumo muito grande de etanol aí pode vir a ressaca e outras coisas, né? Mas enfim, deixa isso para lá, é outra situação. Estou falando no consumo inicial do etanol somente. E o tal do reforço negativo? Agora imagina a pessoa sem a droga, sem essa substância. O cara que consome cocaína, ele vai ficar como? Ele vai ficar depressivo, cansado, sem disposição. Ele se sente mal. Então isso é um reforço negativo. Olha como ele pensa. Enquanto eu estou consumindo a droga, eu estou bem, sem ela eu estou mal. Eu estou aqui depressivo, tudo. A mesma coisa a pessoa que consome etanol. Enquanto eu estou consumindo, estou tomando minha bebida lá, né? Eu estou bem lá, estou com os meus amigos, com a galera lá.
Quando eu não estou consumindo, olha como eu estou mal, né? Estou ansioso, tenso. Então, a pessoa disse que é beber para relaxar, né? Enfim, são algumas situações aí que podem acontecer quando a gente fala nessa questão do potencial de reforço. Espero que tenha dado para entender, para exemplificar. Procurei 2 exemplos aí para ver se facilita o entendimento. Recaída. Então nós temos aquele paciente que parou de utilizar a droga e de repente ele resolveu recomeçar, né? Ou seja, ele teve uma retomada da busca e do consumo da substância após um período prolongado de abstinência, ou seja, ele fez um tratamento, ele não estava mais utilizando, mas ele resolveu voltar a consumir, né? E isso aconteceu depois que aqueles sintomas iniciais da retirada da droga, né, daquela abstinência inicial, eles já se dissiparam. Então a pessoa não tem mais aqueles sintomas que ela tinha no começo, né? Já não tinha mais, mas mesmo assim ele voltou a consumir. Então isso é o que nós chamamos de recaída, correto? E aí vem uma coisa muito importante para a gente explicar, que é o sistema recompensa, né? Que é o sistema que está relacionado, né, com a evolução dos mamíferos principalmente. E a função é assegurar a sobrevivência da espécie. Como que funciona isso? No sistema recompensa, aquelas coisas que são essenciais para a proliferação da espécie e manutenção da vida, elas geram recompensas naturais. E quais são elas? Relação sexual, né? O alimento, principalmente alimentos gordurosos e com grande quantidade de carboidrato, eles geram essa recompensa, né? Que é melhor, né? Comer um brigadeiro ou comer um pé de alface. Tenho certeza aqui que todos vocês vão falar que o pé de alface é mais gostoso, né? Porque ele é aquela coisa deliciosa de comer pura, se morde, né? Enfim. Olha, galera, não é à toa que o teu cérebro reconhece o brigadeiro como o mais gostoso. Por quê? Porque ali tem gordura e açúcar. Isso é fonte de energia. O corpo precisa de energia, ele reconhece isso. Então o que ele faz? Ele libera dopamina, né? Ele vai liberar dopamina ali no sistema dopaminérgico cerebral, ele vai mandar grandes quantidades de dopamina ali, principalmente na região mesolímbica, né, e na área tegumental ventral, né, que eu não coloquei aqui, deveria ter colocado. Ele vai mandar dopamina ali e isso vai causar uma sensação de prazer, correto? As drogas de abuso têm essa mesma propriedade, que é estimular a liberação de dopamina, né, e causar essa sensação de prazer. Todas as drogas de abuso que geram dependência causam isso de forma direta ou de forma indireta. Exemplo, cocaína, heroína, elas vão causar isso de forma direta. Já o álcool causa de forma indireta, né? Alguns benzodiazepínicos já causam de forma direta, né? Apesar de serem tranquilizantes da mesma forma que o álcool, eles já vão de forma direta aumentar essa liberação de dopamina, certo? Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. E na próxima aula nós vamos falar sobre as teorias e critérios para o estabelecimento da dependência. Também falaremos sobre fatores de risco na dependência. Vou falar sobre a classificação das drogas e também fornecer para vocês algumas estatísticas. Para montar essas aulas, estou utilizando as melhores referências encontradas, né? Estão todas aí para vocês verem, né? Fundamentos de toxicologia, fundamentos em toxicologia, toxicologia forense, 2 livros aí com o mesmo nome, correto? E também estou utilizando dados do Escritório das Nações Unidas para o combate de crimes e drogas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. Até a próxima aula.